bem-vindos a mais um Cine Bananalcast e o tema de hoje é Western, o bom, o mal e o cinéfilo. Eu sou o Ronald e eu não sou o homem que cava. Eu sou o Matheus e essa cidade é pequena demais para nós dois. Eu sou o Pedro e tem uma cobra na minha boca. Nossa, hein, Pedro? Nós dois escolhemos parecido. Cara, tá na mesma linha Como de assim? raciocínio. Você é do Toy Story também? Sim, cara, o Woody fala isso que eu falei. Porra. Eu pensando que você pegou o filme do Clint Eastwood, tá ligado? O maluco é do Toy Story. Que merda. Vocês dois estão bem Você é afinados. plágio, tá ligado? Bom, eu queria começar falando aqui sobre efeitos práticos daquela época. Aula de enquadramento, será? Podemos falar algumas curiosidades pra esse povinho que tá nos ouvindo, esses lindosos. E, mano, tá aí algo que, tipo, muita gente tá familiarizada, né? Ao mesmo tempo em que se sabe pouco das respectivas inspirações pros filmes do Oeste, tipo, ou Velho Oeste, né? Que, tipo assim, Velho Oeste é algo que só tem nos Estados Unidos, né? Porque se vocês forem reparar, não tem Velho Oeste nos filmes espaguete, entre aspas, mais tradicionais, ou os orientais. Temos no espaguete, que é o subgênero italiano do Oeste, né? Basicamente. Mas quando temos atores americanos e tal, etc. Bom, apesar dos efeitos práticos, muitas das vezes já bem limitados e ultrapassados, os westerns antigos não perdem o fogo no rabo, né, assim por dizer. Continuam muito bons de se assistir, sem apelar pra suspensão de descrença, coisa que eu mesmo fazia quando via, tipo, aqueles homens sarcando a arma rápida, atirando. Muito não sei foda. se vocês lembram, porque tipo assim... Eu via aquelas cenas ali, cara, e eu pensava que era mentira um cara sacar uma arma tão rápida pra dar um tiro. Só que algum tempo atrás eu descobri que esses saques rápidos de armas são totalmente reais. E isso sempre me deixava a boca aberta. E puta merda, mano. Quando eu me dei conta e vi que era real, eu achei de fuder. Quando eu comecei agora nessas últimas semanas eu tenho visto muitos filmes do John Ford. E puta que pariu, tipo, eu não tinha noção que, tipo, os faroestes antigos mesmo, dos anos 40, por aí, poxa, eles têm umas acrobacias com os cavalos, umas câmeras em alta velocidade, que porra, isso é tão moderno, mancho, os caras já faziam isso naquela época, cara. E o cara pula de um cavalo pro outro, e tipo, totalmente real, muito bem feito mesmo, efeito prático, assim, de altíssimo nível, que, visto aos olhos de hoje, não perde pra nenhuma nova tecnologia, entendeu? Cara, eu acho que o efeito prático de antigamente ele só perde na questão de quando um cara tomava um tiro, né? Que aí você via aquela encenação toda de botar a mão no peito, nas Fica um pouco costas. falso, realmente. Ah, mas não é culpa do efeito, tá ligado? Isso é culpa do ator, que é uma bosta. Não, mas de fato. É porque, tipo, o cinema naquela época era mais teatral, entendeu? Então você não pode meio que comparar com hoje, entendeu? Nessa questão. Uma curiosidade de efeitos especiais é porque um filme que revolucionou muito nos efeitos quando foi lançado, o Western, que é inclusive um dos meus preferidos, acho até melhor do que muitos dos filmes que vocês vão citar aqui, é o Grande de Volta para o Futuro 3, do Grande Western. Você é o meu herói. Sim. É o 3 que é o Western, né? Só pra... É o 3, É né? o 3. Ah, Hoje, nos filmes mais atuais é mais difícil um pouquinho a gente definir o que realmente é o western, né? Que cai mais pra esse lado do Velho Oeste. Sniper americano, Porque. Western. Será? Nem fudendo o Western, cara. Sniper americano, não sei se dá pra definir, porque, tipo assim, a definição do western americano se passa literalmente no Velho Oeste. Se você já vai pro espaguete ou pro oriental, aí sim... Tipo, Sete Samurai. A gente vê que se passa mais de uma vilazinha, não se passa tão naquele campo aberto, aqueles enquadramentos mais abertos, etc. Então vai mudando, tipo, pelo menos de país para país, de produtora para produtora. Mas tem filmes que consideram, tipo o Sniper americano, que é considerado, eu particularmente não considero não, mano. E eu fiquei sabendo disso agora, Pô, inclusive. mas ele tá no deserto, tá ligado? Ele tá lá matando criança no deserto onde passa os western, e eu acho justo, tá ligado? Lawrence Tipo, da virar Arábia um é Western, então? Lawrence da Arábia? Porra, se passa no deserto. Não, Qualquer filme que se porra. passa no Saara. Não é. Tu tá falando porque- que porque é o período só histórico. porque se passa no deserto vira Western. Lógico que não. Irmão, deixa eu falar. O western é da metade do século... Não, falei bosta. É do século XIX, da metade do século XIX pra frente. O Lawrence
é na Primeira Guerra. Logo, não classifica como western. Porém, Sniper Americano Sim, é um sim. pistoleiro no deserto. E todo pistoleiro do deserto é claramente um western. É o western, mas não é old western, né? Essa definição tem no cinema americano. Se ficar na dúvida, é só lembrar daquele bebê maravilhoso, clara referência aos efeitos especiais dos westerns dos anos 20. Então, eu acho que é um western, sim. Eu só acho que é western porque é do Clint Eastwood. Exato, Se não isso diria. que está. Ele dirigiu. Exatamente. Tem Clint e tem western, né? Basicamente essa porra aí. Mano, acho que o Mas engraçado... eu acho que uma característica fundamental do western, que o Pedro tá, tipo, descartando, é que, basicamente, ou o cara é um fora da lei completo, e ele é o anti-herói. Eu acho que, basicamente, os westerns se dividem nesses aspectos. Ou o anti-herói, o cara fora da lei, ou o bonzinho, o mocinho, né? Que o western vai passar alguma mensagem moral, sempre. Isso se difere mais ou menos dos clássicos, do John Ford e outros diretores, do Sergio Leone, do Spaghetti e tal, né? Eu acho que, tipo assim, se a gente vai pro Kurosawa, a gente vê mais uma linha de ajuda, de mútuo, assim, tipo... Vai mais pra uma equipe ajudando certas pessoas. Se a gente vai pra linha do Sergio Leone, a gente tem mais um clima de vingança. Um anti-herói, né? Sim. Não necessariamente sendo mocinho. Tipo o bom, o mal e o feio mesmo. Não tem um mocinho ali, não tem realmente o bom. O bom não é tão bom. Ele segue uma linha mais de anti-herói, mas que tá fazendo certo ao nosso ver, tá ligado? Então... Com relação ainda a, tipo, efeitos especiais, enquadramentos e tal, tem uma marca do John Ford, que é justamente aqueles planos super abertos, que era uma marca registrada dele, que ele prefere mostrar as paisagens, os cavalos lá vindo de muito longe. Ele tinha uma câmera que ele colocava no chão pro cavalo passar e jogar poeira. Eu acho isso muito lindo, cara. Esteticamente os filmes dele são magníficos, viu? Em contrapartida, Matheus, a gente tem o Sergio Leone, que os enquadramentos, né? Já com o Sergio Leone, nós temos os famosos planos fechados, né? Que você foca na cara do ator, mostra toda a frieza, mostra aquele lá de maldade, né? Usado muito pra criar uma tensão. E dão toda uma identidade pra esses tipos de filme. Sim. Cada um dando o seu ponto, né? Seu número no RG ali da identidade, e acaba criando uma cultura foda no meio do western datado. Cara, não sei se foi o Sergio Leone que inventou de fato, mas tem um plano, né? Um certo enquadramento que é chamado de plano americano, que é basicamente do joelho do ator até mais ou menos o chapéu, né? Do cowboy, né? No caso, né? Pra você justamente mostrar o duelo, né? Que ele puxando a arma, você ter toda essa visão pro espectador, né? Eu não sei se foi o Sérgio Leone que começou com isso aí, mas é chamado de plano americano. Porque o Sérgio Leone é italiano, né? É verdade. Que não sabe, ele é italiano. Ele é europeu e a Europa não fica na América. Logo, não foi ele que inventou o plano americano. Entendo. E na verdade, quem inventou o plano americano foi o Kubrick. Não, eu confundi, foi o Hitchcock. Sério? Caralho. E o plano fechado eu acho que veio do Orson Welles, né? Eu até citei acho que no podcast sobre as paradas lá do Oscar, da Justiça do Oscar. Se eu bem me lembro, ele que começa com esse lance de plano fechado, subir a câmera, etc. Só que o plano fechado ficou muito... se tornou parte da identidade mais dos westerns, porque aquelas cenas do Clint Eastwood, né, mascando basicamente, quase engolindo a porra do cigarro. O cara não acaba de mascar nunca. É infinito que data, aqui. mano, isso que data. Pra encerrar aqui, na relação de efeitos especiais, eu gostaria de falar que Pera, eu tinha uma informação muito legal, mas eu esqueci. Então passo pro próximo bloco, eu falo no próximo. Só falar uma coisa. A cena da carruagem no tempo das diligências, muito foda, viu? Perseguição de cavalos em carruagens, com índios atrás atirando flechas e os cowboys atirando. Sensacional. He was the bravest of them all. See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Eu quero saber de vocês, né, o top 3 de cada um do western e por que amamos tanto esse gênero. Eu posso começar aqui com o meu top 3. Em primeiro lugar, e não só faz parte... esse não é só meu top de faroeste, como também é meu top 10 na vida, né? Amo de paixão esse filme. É o The Good, The Bad and The Ugly, que faz parte da trilogia do Dollar. Com a icônica trilha do Ennio Morricone, né? Agora aprendi a falar o nome dele. Icone. Maricão. Serve de inspiração pra qualquer... Maricão. Serve de inspiração pra qualquer coisa, mano. E a sinopse do filme é bem simples, né? Mas resulta num filme de quase 3 horas, que é basicamente 3 homens em meio à guerra civil americana, né? Fazem de tudo pra colocar as mãos em $200 mil roubados. Daí você já vê que o bom não é tão bom assim. Exatamente. E a cena final desse filme, meu irmão... Uma das cenas mais extensas eu não sei do descrever cinema, em né? palavras... Eu não sei descrever em palavras. É um filme que tem que ser assistido pra você chegar no puta clímax final, que é aquela cena onde o Sérgio Leone brinca com os planos e com a trilha do Ennio, né? E tem uma frase cena que tá icônica. falando no final, é que Sim, eu ouvi fala. faz muito tempo esse filme, eu não lembro. É aquela que toca o... Não é essa, não? Exatamente, Pedro. Essa puta Essa trilha. mesmo. Repete aí, Pedro. Repete aí, tá muito foda só ST de fundo. Não precisa nem editar, Gabriel. Deixa essa música aí. Deixa aí, põe no podcast todo. E tem a frase icônica que marcou a época. Ele fala: veja, nesse mundo existem 2 tipos de pessoas, meu amigo. Aqueles com armas carregadas e aqueles que cavam. Você cava. O bom falando pro Foda, feio, viu? no caso, né? Spoiler entre aspas, depois de terem matado o mal. Bom, Eita. meu segundo filme é Seven Samurai do Kurosawa. Outro filme bem longo que tem em torno aí de 3 horas e meia. É um filme longo que eu basicamente demorei, quase uns 3 dias pra assistir, que eu dividi esse filme, vou mentir, apesar de ser muito bom. Só que não é maçante, não é arrastado, e isso que é o ponto alto dos westerns. Se não é antigos. maçante nem arrastado... Se não é maçante nem arrastado, porque você não viu tudo de uma vez? Cara, porque, assim, eu sempre chegava do trabalho, ia fazer minhas paradinhas, e, eu tinha baixado esse filme no celular, inclusive, eu vi ele no celular. E era cansativo você ficar mais de 2 horas com a porra do celular na mão. Que crime. Eu já tava cansado. Então o filme é maçante, Não, porra! esse Porque, filme de câncer é eu maçante. chegava em casa no horário, eu tinha que fazer minhas paradas, e quando eu ia ver já era meia-noite, né? Aí, como eu tinha que acordar às 6, 7 da manhã, eu tive que dividir esse filme, infelizmente. Mas dá sim pra ver. O Kurosawa teve tanto trabalho pro Ronald assistir no celular em 3 dias. Mas acontece que deu pra curtir Mensagem pra tu e pro É. ouvinte. Não existe obstáculos pro cinema. Você não viu porque você não Verdade, quis ver o filme verdade. maçante. Isso que é o ponto alto dos westerns antigos mesmo, porque não adianta. Esse filme serviu de base pra qualquer coisa que envolva 7 pessoas juntos no cinema. Foda. É base pra outra obra, por exemplo, como The Magnificent Seven. Sete Samurais se passa no Japão feudal, onde é uma aldeia que é bastante saqueada, até que os moradores veem saída, né, na contratação dos samurais. E o lance legal desse filme é que, ao invés dos 7 samurais defenderem a aldeia em si, eles ensinam aos moradores a se defender, né? Se tornando ali praticamente implacáveis depois de tantas investidas dos ladrões. Putz, irado. Eles não só dão o pão, como eles ensinam também a pescar. Ensinam, dá uma farinha, né? Ensinam a fazer a porra do pão, no caso. Kurosawa anti-Bolsa Família. Esse é o foda do Sete Samurai. E por fim, né? Meu terceiro lugar fica pra Era Uma Vez no Oeste, que é outro filme do Leone, onde, tem um homem da gaita, né? Com aquela frase: como se pode confiar em um homem que usa cinto e suspensórios? O homem não confia nem na própria calça. Acho que essa cena acontece no leilão, se é no leilão, se é num bar. Eu não tô bem lembrado, né? Que é dita até pelo antagonista. Putz, Aí é o cara com a gaita, né? Que essa porra dessa gaita... É no trem, não? Acho que sim. Essa gaita, ela vai da sedução, a criação de tensão, o que podemos chamar de apito da morte. Eles basicamente levam a porra da trilha sonora do filme somente na gaita. E o curioso é que eles não nos faz ficar ansiosos, né? Pra vê-lo tocar a porra da gaita. Cada vez que ele põe a gaita na boca, o bicho muito pega, foda, basicamente, mano. Com contexto na vingança também. Basicamente, esse é o meu top 3. Pô, Ronald,
O ouvinte quer ouvir você fazer a trilha sonora com a boquinha aí, irmão. Você vai deixar... Porra, mano, a porra da gaita eu não vou conseguir fazer, não, que eu não sou tão bom quanto você. É mais complicado. Matheus, diga teu top 3, cara. Cara, vou começar em ordem crescente. Começo com talvez um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu sei que vocês não vão colocar filmes brasileiros nos seus top 3, porque vocês são vira-latas. Espera aí, Matheus. Pra você colocar um western top 3 e falar que é um filme brasileiro, você tem que explicar bem explicadinho. E pera aí, Matheus. Você falou que vai ser crescente. Você vai começar do primeiro e vai subir... Não, top decrescente. Não, crescente. Não. Se é crescente, você vai começar do menor. Se é crescente, você vai começar do menor número pro maior. Exatamente isso. Ué, que nem eu fiz. Então você vai começar do primeiro, porque o primeiro é o número menor, né, da lista. 1 é um número, mas 3 são 3. Você tá entendendo? Matemática ao vivo aqui no podcast do Lessa, né? Ensinando o básico da matemática. Cine Bananal também é cultura. É isso aí. Não, mas tô confuso. Vou começar o terceiro, porra. Então é decrescente, porra. É, porque você ficou anunciando, é óbvio que você vai começar pelo terceiro. Vai, começa lá, Matheus. Certo, sim, um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, talvez, e não valorizado aqui pela mesa do Cine Bananal, como deveria, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que, se você olhar bem, ele pode ser considerado um western. Qualquer filme naquela época que se passa no Nordeste brasileiro, com cangaceiros que são fora da lei, com sincretismo religioso, referências católicas, referências de matriz africana. Sim, o homem que desafiou o diabo, você né? lutar pela pobreza daquela terra, também. Entendeu? Cara, é muito massa esse filme. Mas não é um western. Não. É o western, sim, cara. Lógico que não, é no Nordeste que se passa. Nordeste em inglês é North. Pedro, vai tomar no teu boga, porque o western basicamente se passa no deserto lá do Texas, do Kansas, essa merda aí, não tem vai nada tomar a no ver. cu, vocês estão falando... Não, mas pera, o western é uma localização, velho. Você não passa na região western de um país, que nem Sniper americano, passa no western do Kuwait. Faz sentido ser um western. Agora, Deus Diabo, não é? Porque, tipo... Porra, você vai falar que daria pra fazer um western, sei lá, em São Paulo. Lógico que não, porra. Mas dava pra fazer, com os bandeirantes. Não, mas... Porque, tipo assim, Pedrinho, quando a gente se refere mais ao western, a gente tá se referindo mais o tipo do ambiente e como os atores se comportam ali pra resolver os problemas, entendeu? É mais pra esse sentido do que como uma localização. Cara, a gente tá... Quando a gente fala de western, né, a gente tá se referindo mais à temática, né? Como eu falei no começo, né? São filmes, normalmente... nessas regiões bem isoladas, né, de pobreza, com o anti-herói ou com o herói da moral, né, no caso dos westerns americanos clássicos, e o Deus e o Diabo encaixa justamente nisso. Você tem anti-herói, você tem, que é no caso o Antônio das Mortes, você pode se considerar, e você tem todas essas referências religiosas que dão um plano de fundo para você ter um western aí. Toda a pobreza, a luta pela condição de vida mínima de vida das pessoas, justamente pode caracterizar um western. Não, eu concordo, eu não vejo no sentido de você colocar, tem que ser no Nordeste, tem que ser no Sul. Não, western, beleza, dita uma localização, mas dita uma localização que fala mais sobre o ambiente em que se passa em si. Não sobre a localização, tipo... com sentido, direção, etc e tal. Basicamente isso aí. E justamente, Deus e o Diabo fala de uma temática que os westerns falam muito, né? Que é tipo as relações de poder em uma comunidade, né? No caso, você tem os latifundiários, você tem a igreja, você tem os matadores de aluguel. Cara, quer mais coisa pra você caracterizar um western? É o Nordeste. Que piada michuruca. É o Nordeste, pois é. Vai, continue com o seu top. Então eu vou passar pro meu segundo colocado. De maneira que eu vi. Sim, meu segundo colocado que eu vi anteontem, achando que a gente ia gravar domingo, né? E, pois é. The Man Who Shot Liberty Valance, O Homem que Matou o Fascínio, em português. Filme do John Ford, na minha opinião, até agora, dos que eu vi, né? Acho que o melhor dele disparado. E, tipo, é um western que ele meio que foge um pouco o que o John Ford mesmo fazia nos filmes passados dele. Foi um dos últimos filmes da carreira dele, já foi em 62, se eu não me engano.
E justamente chega um advogado numa cidade lá, entendeu? E a cidade completamente tomada por esse Facínora, no caso, né? Que é o Libert Valance. E basicamente dizem pra ele que nada se resolve com a lei, com a ordem lá, entendeu? Com política, com nada, com voto. Nada se resolve desse jeito. Se resolve no quê? Na bala e na porrada, né? E ele meio que vai contra isso, entendeu? E você tem uma trama política, você tem bang bang, porque todo mundo quer bala. E, pois é, eu acho muito foda esse filme. E você tem essa briga ideológica, entendeu? Ah, eu sou um pacifista, eu sou o cara dos livros, e o puta entendeu? elenco, né, mano? Então, eu acho muito foda esse filme. E o puta elenco com Ah, Wayne, sim, né? John Wayne e James Stewart, o elenco foda pra cacete aí. Lee Marvin também participa, mano. Sensacional. E você reparar as mulheres... Eu acho que até entrando nesse quesito, as atrizes antigas, eu acho que elas se doavam mais aos papéis. Tipo, a Vera Miles nesse filme. Tem outro filme também, né? Acho que... Deixa eu lembrar aqui, mano. Que tem a Cláudia Cardline. Era Uma Vez no Oeste, que eu citei até no meu top 3. Ela tá, né? Eu tava reparando na atuação das atrizes. E eu sempre reparo, né, nas atuações antigas, porque eu gosto de ver os três jeitos. E eu acho que eles se doam mais e fazem um filme ser mais, sei lá, mais próximo, algo assim, cara. É algo que eu sinto, sabe? Particular. Pois é, em primeiríssimo lugar, como o Ronald já falou, eu acho que é praticamente indiscutível aqui. Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone. Putz, esse filme é irretocável, eu não tenho nem como falar nada dele, entendeu? Putz, roteiro sensacional, tipo uma história que é relativamente simples, mas ao mesmo tempo é complexa, porque cada personagem tem sua importância segmentada, cada um tem importância igual, e eles desenvolvem quase 3 horas disso aí. Quase uma hora de desenvolvimento pra cada. Eu acho muito foda, realmente, e combina naquela cena sensacional lá, viu? O top 3 fechado. Muito bom. Eu acho que talvez seja um consenso realmente, né? Mas realmente, tipo assim, eu fiquei muito na dúvida entre Seven Samurai, pela importância que tem pro cinema, com... eu realmente não conheço muito cinema oriental, entendeu? É uma falha minha. Cinema western do Kurosawa. Fica aí, fica a recomendação. É uma falha. Ok. Dito e certo, fala o teu top 3 aí, Pedro. Eu tô curioso pra saber. Então, primeiro dos Pedro vai ser os 6 Ridículos. Só adiantando. Não vai ter esse filme horroroso, mas antes de eu iniciar, eu vou pedir pro. Respeito ao Adam Sandler, porra. Vou pedir pro Gabriel colocar uma trilha sonora legal, uma Lady Gaga, alguma coisa, pra dar. Tipo, porque vocês falaram filmes muito puxados. Eu gosto de um western que é mais leve, mas que ao mesmo tempo tem uma drama muito, sabe, significativa. O meu, em terceiro lugar, eu coloco também, eu não sei qual de vocês dois colocaram, mas eu vou colocar o Sete Homens e um Destino. Filme incrível que aborda também essa temática, esse arquétipo de roteiro que o Kurosawa escreveu, que é basicamente um grupo de homens defendendo lá um local, né? E que é, tipo, incrível. Eu gosto... ele faz alusão aos Sete Samurais. Qualquer coisa que envolva sete hoje em dia, né? É um xerox total. E isso não tem nem como dizer que não é, porque é basicamente a mesma história, tá ligado? Só que assim, Pedro, se você repara, deixa eu te falar aqui. As cópias antigamente eram muito, muito, muito bem feitas e dá gosto de ver você falando, eu já vi essa história antes. Mas tô vendo de novo porque é um puta filme bom, entendeu? Se eu estivesse falando mal, eu teria colocado tipo Sete Samurais. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente vê que as cópias, na maioria, são uma porcaria. E até nesse tempo dos westerns aí, né, a gente vê que as cópias são muito boas. Cara. Então, eu vou deixar esse filme, só pra terminar, eu acho que você tem um cast incrível, Denzel Washington, Chris Pratt, é só ator nível A. Então, continuando, em segundo lugar, eu vou colocar o Segredo. Não, peraí. Você tá falando do The Magnificent Seven novo? Vai tomar no seu cu, mano. Eu tô pensando que você tá falando do antigo. Eu não vi nenhum, então eu posso falar. Esse, porra. Vai tomar no cu. Não, mano. Não. Irmão, o antigo só tem Pedro Baitano de novo. Não, o antigo só tem homem branco, Pedro, vai te fuder, você tem um índio, você tem um negro. Enfia homem branco no cu, mano. Pelo amor de Deus. Isso é legal, de cada um tem, cada um tem uma origem diferente. Tem até um japonesinho, velho, é muito legal. O maluco tira a faquinha, tá ligado? E o índio é no arco e flecha. Mano, que eu daria um game muito louco, tá ligado? Então eu vou deixar... Mano, o cara falando aqui do The Magnificent Seven, né? E eu jurando que ele tava falando do filme do John Sturges, né? Mas é um filme bom. Você viu, você tá julgando sem ver.
Tá julgando sem Você ver. tá falando de uma adaptação de outra adaptação, porque, tipo assim, a gente tem os reboot, Sete Magníficos de 1960, que já é uma adaptação de Sete Samurai. Aí chega Mas esse você filme falou de que era 2017. cópia, a adaptação é uma coisa, cópia é outra. Você tá se contradizendo. São duas cópias, né, entre aspas. Não é Duas adaptação, adaptações, vai. é inspiração, né? Inspiração, porra. Só que o The Magnificent Seven bom é o de 1960, não o de 2017. Apesar do de 2017 Posso continuar? ter seus... Posso continuar? Continue. Pode continuar o seu Em lascado. segundo lugar, eu vou colocar. Nossa, esse filme é lindo, cara. É um filme que deveria ter ganhado o Oscar no ano que saiu. Não ganhou simplesmente porque Django. o Hollywood é uma bosta. E. Cara, eu fico até meio assim, tá ligado? De falar. O Segredo de Brokeback Mountain. É um filme incrível sobre dois. Não, é western! Vai falar. Explodi agora. É western! É dois cowboys. Ele tá certo. De certa forma, né? Vai falar que não é. Lógico que é western, Mas velho. nem fudendo, beleza. Vamos respeitar as Heath adversidades. Só que o cara lá pega em ator outra pistola. incrível. É o tema do podcast, né? O bom, o mal e o cinéfilo. Não, é um filme bom pra caralho, né? Vamos combinar, porra, dois atorzaços. Não, é bom, Jake tem, Gyllenhaal de fato, não tem nem como e discutir. Heath Ledger. Porra, os dois lá na cabana fazendo amorzinho é um negócio que você fica muito emocionado, porque você vê que eles não se aceitam, Oi. é um negócio Fica muito de, bonito. fica E de em seguida- pipidura, né? em primeiro lugar, esse é o filme mais recente na lista, na verdade. Vocês ridículos. Não. Onde os fracos não têm vez. Ah, moleque, melhor filme citado nesse podcast. Bom, caralho. né? Agora sim, Porra. Agora você citou um filme Essa perfeito. bosta tem o melhor vilão já feito no audiovisual. Quem negar que o Shigur é o melhor vilão é um bosta e merece ser exterminado na base do tiro, porque é simplesmente uma das atuações mais picas já feitas na história do Fãs cinema. do Nolan discordam. Nolan Fãs do caralho. Nolan discordam. Nolan caralho, irmão. Nolan Fãs caralho. também do... Quem que dirigiu mesmo Star Wars, mano? Que eu esqueci. Mas o fã dessa merda aí discorda pelo Darth Vader também. Não, Darth Vader não chega. Darth Vader é putinha do Palpatine pra início de conversa, então ele já não pode ser considerado o maior vilão por isso. Caralho, o Ronald Shigur esqueceu é o dono- nome do Jorge Lucas, pô. Shigur eu esqueci. é dono de seu Eu próprio não sou corpo. fã de Star Wars. Mano, eu assisti muito, tipo, filme trash com, sei lá, maluco tipo Jason, Chuck, e eu sempre caguei pra esses negócios. Mas o cara assistir aquela cena da moedinha, que ele tá lá na loja com o velhinho, e não se cagar todo, porra, eu senti medo pelo velho daquela De cena, trancar tá a ligado? bunda mesmo. Tranquei a minha bunda, e eu, ai caralho, velho, morreu. E tipo, joga dele, tipo, colocou uma moedinha joga a moedinha. Então, velho, eu fico olhando com aquela cara de como senhor. Joga a moedinha. Dizem que a aproximação de psicopata foi muito mais bem representada nesse filme, né? Em todos os tempos. Eu entendo, Foi o porque que mais eu se trabalho... aproximou de um psicopata. Eu trabalho na área de, pra quem não sabe, eu trabalho na área de ciências naturais, né? Eu sou um grande pesquisador e sim, o Shigur é o maior psicopata que já apareceu em cena. Médico na cara. empresa medicina. Porra, impossível não chorar. E esse é o meu top, mas eu queria realçar aqui rapidinho, só pra passar por cima, menções honrosas. Certo. Eu gostaria de falar nas menções honrosas, eu não sei se conta, mas foda-se, eu vou falar de qualquer jeito. Sangue Negro passa no Velho Oeste, então foda-se, é no Velho Oeste. Que tem a atuação mais pica da história, que é a do Day-Lewis. Eu abandonei meu filho, ele chorando na... velho, sem condições, muito bom. E eu também gostaria de falar de um filme que eu gostava muito quando eu era criança, que é interpretado por as gêmeas mais famosas de Hollywood, não é mesmo? As gêmeas Olsen, Confusão no Velho Oeste, quando elas tinham 8 anos. A galera quer zoar a fazenda delas. Minha menção rosa então vai ser The Ridiculous Six, então, mano. Beleza. Não, mas esse filme é ruim, tá ligado? Os filmes que eu citei são bons. Esse filme você está falando simplesmente pra fazer graça. Porque você é um preconceituoso e não aceita as minhas escolhas como Felipe. Eu sou muito o segredo observador, mano. de Brokeback Mountain, foda. Sim. Tá uma certo, coisa. tá certo. Rapidinho, o Matheus falou no top dele que pra ser western é basicamente um grupo de pessoas pequeno num lugar isolado, tomando no cu e se fudendo, e você tem um anti-herói. Poderia então ser Cidade de Deus considerado um western? Porque a Cidade de Deus lá é um lugar fudido. Não, porque se passa no centro urbano, né? Mas não é seu centro fudido. urbano. Não, O Alto do Compadecida, sim. Alto da Compadecida, sim. Mas Aí sim, também já quer dá pra baitar, considerar. né, porra?
talvez seja o melhor western brasileiro, né? Que a gente... Talvez o melhor filme brasileiro também. Então, um homem que desafiou o diabo. Todo filme que passa no sertão poderia ser considerado um western brasileiro? Tipo, Central do Brasil. É, cara, basicamente. Central do Brasil é um western, tá ligado? Nossa, Central do Brasil é foda, bro. Imagina, Clint Eastwood de um lado, a Fernanda Montenegro de outro com as cartinhas, tá ligado? Ela... falando sobre Lula e Bolsonaro, isso é interessante. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Eu, José, com sangue de Cristo serei batizado. Eu, José, na arca de Noé serei guardado. Eu, José, com a chave de São Pedro serei fechado, onde não me possam ver e ferir, nem matar, nem o sangue do meu corpo tirar. Bom, vamos falar sobre versus, né? Western Spaghetti versus americano versus oriental e suas influências, cara. Porra, disso eu estudei pra caralho. Eu acho que o western que eu acho que mais influente, sem dúvidas, é o oriental, com Kurosawa, né? O cu de saco. E depois a gente parte pro americano. Depois a gente tem uma mini disputa. Depois a gente tem uma mini disputa com o Western Spaghetti com o americano, né? Eu fico com o americano. Bom, eu já tinha conversado com o Pedrinho e eu sei que ele defende que o Sérgio Leone é copiador do Kurosawa, só que foda-se, mano. O Sérgio Leone botou o pau na mesa e mostrou o tamanho. É isso aí que... Ele copiou e fez bem. Ele é melhor que o Kurosawa? Mas nem fudendo. Mas ele é muito bom e merece ser privilegiado pelos seus atos. Mas ainda assim, ele é inferior ao Kurosawa. Com uma diferença grande. Pois é, como eu já tinha dito, né? Eu acho que justamente a diferença... Como eu falei, né? Eu não sei muito do oriental, realmente não entendo muito. Mas em relação ao americano e ao espaguete, é claro que a diferença é essa, né? O Western Spaghetti, ele tá mais preocupado com o anti-herói, com o fora da lei, entendeu? E o americano, na grande maioria das vezes, ele tem um arco de redenção do fora da lei e com uma mensagem moral no final ou durante o filme, entendeu? Então é uma clara diferença. Você viu a página da Wikipédia, né, safadinho, que eu sei. Não, eu assisti a porra dos filmes. Uma diferença. Mas realmente isso é um negócio que é muito realçado, porque quando você vê um espaguete, é muito mais gratuito na questão da violência, tá ligado? Você vê o bom, o mal e o feio, por exemplo. Os malucos matam os outros de graça, tá ligado? Agora, se você vê também, tipo, Shane, os brutos também amam, é algo mais meloso, o protagonista é mais bichinha, entendeu? Tem coisas mais emocionais, entendeu? Agora você pega basicamente todos os filmes que o Clint atua com a direção do Sérgio Leone. É porque eu falo isso porque quando ele vai se dirigir mais pra frente, é outro tipo, tá ligado? De western que ele dirige. Mas basicamente, você pega os espaguetes, é algo muito mais brutal, sabe? Tipo, as pessoas são maldosas e é isso aí. É verdade. E é engraçado porque, se você for ver, são europeus fazendo filmes sobre americanos. Isso pode ser considerado até mesmo uma crítica dos italianos sobre os americanos, que eles são selvagens, arrombados e filhos da puta. E, tipo, é legal, tá ligado? Essa sacada. Porque, tipo, se você... Imagina que você é alguém europeu assistindo western e é a única exposição que você tem do povo americano. Você vai pensar o quê? Nossa, esse povo é um filho da puta total. Entendeu? Agora, se você é alguém que cresce só vendo, sei lá, os filmes do John Ford, você vai ter outra imagem do americano. Você vai pensar, nossa, que povo bonzinho, olha lá, olha lá. Nossa, como índios são filhas da puta, não é mesmo? Tem que se fuder. Não, mas ele tá certo mesmo. Realmente, o americano, ele passa mais essa imagem. Realmente. O espaguete, ele passa a imagem mais real do que se ocorre. E o oriental também, né? O que ocorria ali no Japão feudal. E basicamente isso aí. Eu acho que realmente o americano, ele, apesar de também estar passando ali uma mensagem pro pessoal da época, né? De você realmente estar fazendo certo. Porque, quer queira ou não, e o que a gente vai falar daqui a pouco,
é os filmes de herói, entre aspas, ali daquela época. Só que a diferença é que naquela época tinha qualidade e naquela época tinha influência tanto técnica quanto subjetiva. Então, Pera, você tá falando que os filmes de herói atualmente não tem qualidade? É só diz sim ou não? Não, os atuais Vai não tomar no tem seu qualidade. cu, irmão. Não, Você tá você quer falando isso- comparar, você tá mano? Vai falando isso tomar no pra ano- você, Não, mano. você tá falando isso Você no quer ano de comparar a Vingadores qualidade técnica? Ultimato. Ah, Não, Ultimato não, tô falando- vai na tomar cabeça no do cu, meu irmão. ovo, mano. O Thanos é a maior Não revolução dá. gráfica já feita do cinema. E você Thanos vem é uma falar- esponja roxa, Ui. mano. Cala a boca. Você vai falar que aquele cheirinho de Airsoft é mais... Ah, vai tomar... Não, você forçou, Mano, né? eu tava acreditando. Skysoft. Ah, mano, eu não vou falar. Você viu dessa merda Guardiões aqui, da foda-se, Galáxia mano. 2 pra falar que os filmes atuais Volta são ao ruins? tema. Eu não vou sair hoje, tem que falar de filme de herói. Mentira, eu vou daqui a pouco. Como Mas assim? agora- Esse é o tópico, tá ligado? O Western é filme de É o herói. próximo Não vamos tópico, falar seu de filme de fudido. herói. É o último tópico, vamos deixar. Não, pro final. vamos encaixar, porque, tipo assim, a gente sabe que naquela época tinha influências e eu esqueci o que eu ia falar, mano. Foda-se. Atores que marcaram o tempo e os novos westerns. Bom, temos aí, né, Henry Fonda, Clint Eastwood, Bud Spencer no lado italiano, Claudia Cardline. Henry Sonda não Henry existe. Fonda. Henry Eu Sonda falei, não existe. eu falei Henry Henry Fonda. Fonda. Henry tá Sonda. Você surdo, falou Henry caralho. Sonda. Ô caralho, Henry Fonda. Não existe Sonda. Sonda. Eu Você falei falou Henry Fonda. Henry Sonda tá eu não errado. sou aquele Fonda. dinossauro lá do F. É Henry Fonda, não Henry Sonda. Você falou errado e você admitiu que falou errado porque você falou Henry Sonda, maluco. Você foi maluco na bunda. Eu acho que você usou crack hoje. Enfim, né? Claudia Cardline e dos novos lados temos atores que marcaram presença também. Só que eu acho que não é nada comparável aos Old Westerns, né? Justamente porque os atores como Daniel Lewis, DiCaprio, Christian Bale, Javier Bardem, dentre outros, estão numa época em que o faroeste não é mais o foco da mídia, tanto assim Com como certeza, era ali nos anos 60, 70. E tipo, vale lembrar que eles ficaram marcados em diversas obras. Não é tipo o Alan Ladd, por exemplo, do filme Os Brutos Também Amam, né? Que eu tinha esquecido até de mencionar. Onde são referenciados até hoje. Tipo assim, esse filme até em filmes de heróis, como acontece em Logan, esse filme foi referenciado. Então, tipo assim, quando a gente tem um Daniel Lewis, um DiCaprio, você vê que eles fazem e são marcados em diversos filmes, não só como antigamente, né, tipo o Clint Eastwood mesmo, que é marcado na trilogia do dólar, e é marcado no contexto do western. E atores que marcaram tem os outros e tem John Wayne e Clint Eastwood. Marcaram demais, cara. Tanto pela quantidade de westerns que eles fizeram, mais o John Wayne, no caso. Mas a qualidade dos filmes que eles fizeram e a quantidade, justamente. Você Mas tem eles esse número aí dois pra são trazer pra top gente? dois. Você sabe quantos filmes eles fizeram? Putz, não. Eles fizeram 13 filmes. Putz, Eu inventei esse número agora na cabeça, na verdade. Eu não sei. Você diria Wikipédia, beleza. sabia que dá. Sobre... são vozes na minha cabeça. Cara, e os novos os western, né? Porque, tipo assim, na década de 60, 70, todo ano a gente tinha vários puta filmaços, até de 50 mesmo. Só que quando a gente chega aqui nos anos 10, anos 20, né, assim, nesse novo século, a gente não tem tanta referência, assim, tipo, num ano ou em outro que vão sair filmes como Sangue Negro ou filmes como Mas Homem isso é Fraco ruim? na TV. Isso não é ruim. É bem raro, né? Se vocês forem parar pra observar. Tem, a gente tem outro ano. Cara, eu acho que todo ano deveria ter pelo menos um western, uns 3 western fodas que marca. Porque é um tema não, eu acho que não é um tema saturado, se você for parar pra pensar. É um tema que dá Eu pra tirar discordo. proveito. Eu acho que é provavelmente o tema mais saturado da história do audiovisual no Ocidente. Mas eu acho que discordo que seja saturado justamente porque é algo que dá pra extrair muito ainda, velho. E em um ambiente relativamente parecido. Acho que não. Relativamente, vai tomar no cu, é igual. Nem todo filme se passa É no igual. tempo. Não, cara, não dá pra Relativamente, é extrair igual. tanto do western. Já foi extraído muito. Mano, o western, durante a primeira metade do século passado, foi o tipo de filme mais feito por Hollywood, tá ligado?
pega uma produtora como Sabe por que Paramount. dá? Porque a gente tem um subgênero que envolve o western, a gente tem o lado da comédia. Olha a balada de Buster Scruggs aí, mano. É porque era algo barato, tá ligado? Tava todo mundo ali na Califórnia, no deserto. Pô, a gente precisa fazer filme de ação pra galera. Porque tá todo mundo lá na guerra morrendo. E a criançadinha aqui precisa de, tipo, uma figura paterna, tá ligado? A gente precisa colocar, então, assassinos fascinadores na tela pra dar a lição de moral pra Com criança. certeza. E pior que eu tô falando zoando, mas realmente é um negócio que, se for pegar com certeza. o auge do western, foi nos anos 40, foi nos anos 50, que é nessa transição da guerra, saca? Então, tipo, realmente, muito moleque não viu o pai nunca mais. E tipo, porra, como que eu vou saber o que é Arcel? John Wayne era o pau de cara. É, exatamente, ia no cinema, viu o John Wayne atirando nas pessoas. Porra, isso é ser homem, entendeu? E tipo, é real isso, tá ligado? Por isso que eu acho que é saturado. Fizeram muito filme, porque era ação, todo mundo gosta de ação. Era relativamente barato. Dava dinheiro. Você fala talvez saturado mais pela quantidade, mas não tão pela qualidade. Porque, tipo assim, temos poucos westerns que vai pro subgênero da comédia, no westerns, que são bons. 6 ridículos. E, tipo assim, um western que envolva terror, a gente tem pouco. Então, se você passa pro subgênero e envolve western, acho que dá sim pra se extrair muita coisa ainda. Não é de Deus nem do diabo, e a terra é do homem. Não é de Deus nem do diabo, e a terra é do homem. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho, Padrinho Cinco. Você me paga desse modo. De conhecer meu padrinho? Nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Seu cabo, ele dá um tiro de rifle, o senhor vai visitá-lo. Eu toco na gaita e o senhor volta. E se você não tocar? Não vê que eu não faço uma miséria dessa? Garanto que toco. E agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho? Vê? Não vê, Escó? Vê demais. Tá lá, vestido de azul, com a porção de anjinho em redor. Disse assim, ó, diga Severino que eu quero vê-lo. Ah, eu vou. Atire! Capitão, Atire, cabra frouxo, que eu tô mandando! capitão, vamos embora que a volante já deve ter sido avisada. Atire! Bom, vamos partir pro próximo tópico. Os westerns eram os filmes de herói de antigamente? Fica aí a pergunta no ar. Fala aí, Matheus! Cara, justamente, tipo, eu acho que não, porque, cara, Hollywood, a gente fala de cinema americano, basicamente, a gente não considera mercados alternativos aqui, né, basicamente. Então, o que acontece? Hollywood sempre tem essas ondas de filmes que viram super populares em determinada época. Como foram os musicais dos anos 30, 40, começo dos 50, como foram os melodramas nos 40, 50, como foram os westerns nos 50, 60, comecinho dos 70, como foram os filmes de guerra dos anos 80, 90, como são os super-heróis hoje. Comecinho de 70? Comecinho de 60? Oi? O quê? 60? Comecinho de 60? O quê? Pedro! Porra, não dá! Ele é muito Ô, lento, Pedro, cara. Ele não deixa ele no entende. raciocínio dele, Não dá porque pra se você fazer. atrapalhar, você não vai conseguir falar. Desculpa. Porra, mano, desculpa. quebrou o raciocínio Tá inteiro certo. aqui. Pois é, então justamente, tipo, toda época tem o seu filme que é super popular, seu gênero que é super popular. E a grande massa vai justamente ver esses filmes, tem a preferência comum sobre esses filmes, e ela quer mais desses filmes, até que chega um momento que satura completamente. E os filmes de super-heróis estão com dias contados. Eu discordo. Eu vou falar aqui rapidão. Desculpa cortar aí qualquer coisa, é porque tá com 1%. Provavelmente só tenho mais um Filme de minuto de super-herói é argumentação. entretenimento barato. Os westerns têm um valor Não é artístico. barato. Não é entretenimento barato. É entretenimento é caro pra caralho caro pra fazer. e É caro feio, pra falar. ruim. Limitado. Vocês... pau no seu cu. É o caralho. Fala Nada seu mais limitado. revolucionário no cinema do que Logan, por exemplo. Vou falar aqui rapidão. O Western, sim, era os filmes de herói. Por que eles não soltavam lasers pelos olhos? Porque eles não tinham tecnologia pra isso. Porque senão ele pode ter certeza que eles fariam. É o mesmo conceito, porque se a gente for parar pra pensar herói, daí a gente vai desde a epopeia de Gilgamesh, daí a gente vai pra Davi, é algo que tá inserido tanto na sociedade ocidental quanto oriental. O herói é basicamente aquele cara virtuoso que
alcança o divino e basicamente serve como exemplo pra galerinha. Então, se a gente for olhar nesse ponto de vista, nessa definição mais clássica de herói, sim, westerns eram heróis. Digo mais nos filmes clássicos, que são considerados americanos, porque se a gente for pegar espaguete, ele não tem valor nenhum. Não criticando os filmes espaguete. Os diretores ali não tinham intenção nenhuma de passar valor nenhum. Os valores mais realmente estão nos orientais e nos americanos. Acho que nisso eu concordo com você. Se a gente for pegar um Superman, por exemplo, for pegar um Batman, for pegar um Homem de Ferro, a gente tem nos heróis mais recentes um caráter mais dúbio. Mas, o tema é herói, vocês não querem que eu fale de herói? Caralho. Cala a boca aí e não me entendeu. Senão o negócio vai ficar feio. Entendeu? Então, se a gente for olhar no sentido de herói, eu posso ver, tipo, John Wayne, em muitos filmes, foi muito mais herói do que, sei lá, Justiceiro, por exemplo. Se qualquer coisa que fizerem dele, vão falar, ai, filminho de herói, ai, mas eu cansei. Bichinhos vão falar isso, claro, né, Matheus? Mas então, sim, é uma comparação justa. Eram filmes de heróis, eram filmes tão bons quanto os filmes de heróis que estão saindo agora, porque vamos combinar, né, irmão? Cala a boca, Guerra mano. Guerra Infinita é um clássico. É um clássico do cinema dessa década. E eu, pessoalmente, não vi filme melhor nessa década. E essa bateria que não acaba. Tirando Moonlight. Moonlight é melhor. Mas Moonlight não é. Tá, o Pedro tá com o espírito do bait hoje, né? Não é melhor nem que na La La Land, pô. Pedrinho fica... Top 3. Rapidinho. Moonlight, Guerra Infinita e... eu não tenho 3. Acaba logo a bateria do celular do Pedro. Bom, Pedro, eu concordo com você, mas só que muito entre aspas, porque não tem a mesma qualidade dos filmes de herói de hoje com os de antigamente, né? Vamos chamar de western. Os, entre aspas, filmes de herói de antigamente, porque lá tem muito aspecto técnico envolvido, lá tem muita atuação muito boa envolvida, tem roteiros fodas, o que não se encontra nos filmes de herói de hoje. Claro que no lado da inspiração, no lado como as crianças viam os heróis daquela época, forma de comportamento, forma de formar caráter, essas coisas, sim, eu concordo. Só que para por aí. Acho que para por aí. E apesar de até ser basicamente forte na bilheteria antigamente, né? Correção de inflação, etc. Eu acho que os filmes de hoje buscam mais um nicho da diversão e não de querer passar uma mensagem, se você for parar pra pensar. Então, o western antigamente passava realmente a mensagem com muita qualidade, e os filmes de herói de hoje não passam uma mensagem como deveriam passar, porque pegam um público muito infantil e não tem essa qualidade, é algo totalmente esquecível, né? Com ressalva de Batman vs Superman. Esquecível não é, tá forçando. É esquecível, mas, sim. Né? E outra, o Pedro falou justamente do arquétipo do herói. Cara, se você for dizer que porque super-heróis são isso e tal filme tinha arquétipo de um herói, cara, a maioria dos filmes antigos tem isso, entendeu? Você vê até clássicos como Casablanca, você tem o arquétipo do herói, de anti-herói e tal. Isso são arquétipos clássicos, literatura grega, romana e tal. Você não pode só julgar, isso aqui é um filme de herói do passado, porque tinha um arquétipo de herói aqui. Não dá pra fazer isso, cara. Isso conta muito, Matheus, porque o Casablanca ele puxa mais pro drama, né? E quando a gente fala do western, realmente foi algo muito viral nessa década de 60, 70. Foi algo realmente muito viral. De fato. E se a gente vai comparar... Mas como os musicais também, de 50. E aí, os musicais são filmes de herói do passado? Não, porque fica com o western mesmo, porque a gente pega como base ali as referências que eles usam e o passar da mensagem, né? Fazer com que crianças se espelhem naquilo e amem aquilo e etc e tal. Bom, basicamente isso aí. Bom, conclusão. Eu gostaria de saber aqui o que o Pedrinho acha do westerns e suas influências. Fala pra mim, Pedrinho, seu lindo. Vou falar rapidão aqui porque eu só tenho 1% de bateria e estão batendo aqui na minha casa. Eu acho que, tipo, o western é um gênero super saturado, não precisa fazer mais, porque já tem muito. Se você gosta do filme, você vai assistir os 300 que lançaram no começo do século XX, porque lançaram, tipo, uns 500 por ano. Se você discorda de mim, é porque você é um saudosista que não sabe se desapegar de temas que já foram usados excessivamente. E é isso, uma boa noite a todos. E lembrando que filme de herói é bom, sim. Um beijo no seu coração. Patético. Fala aí, Matheus.
Pois é, cara, eu concordo até certo ponto com o Pedro que os filmes de western, eles são realmente saturados, mas também concordo com o Ronald que se você explorar mais, pelo menos na atualidade, né, esses subgêneros do western, o western de comédia, o western de terror, eu não sabia que existia, mas ficaria irado do jeito que tu falou aí, você dá pra ser lucrativo ainda e fazer bons filmes, realmente. E, como eu falei, né, cada época tem o seu filme que é o carro-chefe, né? O filme que a grande massa gosta, os filmes que viram super populares. Foram os musicais, foram os filmes de guerra, foram os westerns, agora são os filmes de super-herói. Não quer dizer que um é o equivalente ao outro em uma época. Beleza. O Pedro colocou a biluga dele falando que o western é saturado. Eu coloco minha biluga aqui falando que o western não é saturado. E o Matheus senta na biluga dos dois, ficando no meio termo. Bom, eu acho que dá sim pra se aproveitar muito do subgênero como... Subgênero não, são gêneros, mas que quando você adiciona ao western, tornam-se subgêneros do western, né? Que é a comédia, o terror, o suspense não, que eu acho que já seja algo intrínseco, mas... Dá sim pra se aproveitar e eu espero que haja muito, porque é um tema que eu amo de paixão. E eu espero também que haja mais trilhas sonoras aí do aposentado Wayne, infelizmente não vai ter mais, mas temos aí a porra do Hans Zimmer, que talvez possa suprir essa necessidade, né, que é o melhor atualmente. Bom, enfim, eu espero que haja bastante filmes, um beijo pra vocês, obrigado a todos que ouviram até aqui e tchau. Nossa, trilha sonora de western realmente memorável. Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. Vocês não falaram de Cowboys vs Aliens. Puta vacilo. Eu não falei de Rango.